Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Está no ar a 66ª edição da Rádio Uni. Para começar, confira uma leitura dos poemas de Narcisa Amália, feita pelo petiano Eric Roberto da Paixão. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Rádio Uni. Aqui quem fala é o petiano Eric Roberto da Paixão e hoje eu pretendo fazer a leitura de 3 poemas de Narcisa Amália, poeta brasileira que figura em nosso romantismo. Publicou em 1872 a sua única obra intitulada Nebulosas, onde se encontram textos, versos que dialogam com as chamadas 3 gerações do romantismo brasileiro: a indianista, a ultrarromântica e condoreira. Contudo, é importante afirmar que a obra de Narcisa Amália tem personalidade própria. Ela não se mostra refém de forma alguma dos modelos que ela escolheu ter como inspiração, o que nos concede uma experiência literária muito singular. Ela projeta em cada um dos versos uma sentimentalidade religiosa muito ímpar, como também a sua realidade enquanto mulher. Há ainda ímpetos patrióticos nos versos de Nebulosas, relativos à causa abolicionista e ao desenvolvimento do país enquanto nação após a independência. Tudo isso, contudo, não de maneira panfletária, mas muito bem realizada artisticamente. Eu, enquanto leitor ainda, em experiência pessoal, notei que os versos de Nebulosas por vezes contêm um trabalho da linguagem que aponta para o simbolismo, pelo fato de que a dimensão espiritual já alcança aqui pendores místicos de investigação, de desvendar as realidades que podem ser tidas como menos óbvias, que não estão dadas ao olho humano, nem estão necessariamente apegadas à realidade material. Nada disso chega a ser de fato estranho para aqueles que já leram a obra de Hugo Friedrich, a estrutura da lírica moderna, em que ele demonstra muito bem que as sementes do simbolismo em geral foram lançadas pelo romantismo de diversas nações, em especial o romantismo alemão e o francês. Os 3 poemas de Narcisa Amália, dos quais eu farei a leitura, são Agonia, Invocação e Visão. Todos eles apresentam particularmente um uso sinestésico da linguagem, algo que Narcisa Amália parece empregar diversas vezes ao longo de sua obra. Comecemos então com Agonia. Como vergam as lindas açucenas, as pétalas alvejantes, quando voam do sul as brumas frias, quando rola o trovão nas serranias com os raios coruscantes. Como a rola das selvas trespassada de mortífera seta, despedida por bárbaro selvagem, que a débil fronte inclina e cai à margem da lagoa dileta. Como a estrela gentil de um céu risonho, luzindo aos pés de Deus, que pouco a pouco triste empalidece e cada vez mais pálida falece, envolta em negros véus. Como a gota de mel que entorna a aurora na trêmula folhagem e brilha e fulge ao prisma de 1000 cores, que depois desaparece aos esplendores da dourada voragem, assim foram-se as rosas de meu peito, seus rocios de outono. Vejo apenas a palma do martírio, convidando-me a ir à luz do círio, dormir o eterno sono. Passemos então à leitura agora de Invocação. Quando a noite distende seu manto, quando a Deus faz subir rude canto da lagoa o audaz pescador,
quando rolam no éter mil mundos, quando eleva plangentes profundos seus poemas, feliz trovador. Quando a aragem perdida faceira beija a flor do amaranto e ligeira os olores lhe rouba tremente, quando a linfa se enrosca e murmura na macia, relvosa espessura, qual argente atravessa a serpente, quando fulge a rainha dos mares, desdobrando e entornando nos ares suavíssima e plácida luz, e descansa chorando na lousa, onde a Virgem dormente repousa, acolhendo-se à sombra da cruz. Quando ao som das gentis cachoeiras, mil ondinas a flux feiticeiras cortam rolos de espuma de prata, e desperta do abismo os mistérios, e reboa nos campos aéreos o gemido tenaz da cascata. Sinto n'alma pungir-me o espinho, sinto o vácuo embargar o caminho, que procuram meus trenos de amor. Desse sol que dá luz e ventura, desses pampas de eterna verdura, ai, não vejo a beleza e o esplendor. Se eu pudesse, qual cisne mimoso, que nas águas campeia orgulhoso, demandar minha pátria adorada, ou com dor, em um voo gigante, contemplar sob o céu palpitante esses lagos de areia dourada. Mas, ó pátria, são frágeis as asas, e se aos bardos mil vezes abrasas, não me ofertas um mirto sequer. Quando intento librar-me no espaço, as rajadas em tétrico abraço me arremessam a frase, mulher. Seja embora, sem leves arpejos, venha a brisa cercar-te de beijos e dormir sobre tuas campinas. Dá-me um trilo dos plúmios cantores, dá-me um só dos ardentes fulgores de teu cálido céu sem neblinas. Passemos então, ao fim, à leitura do último poema, Visão. Uma noite em que a febre da vigília escaldava meu crânio a fantasia das regiões da luz e da harmonia, eu vi baixar uma gentil visão. Tinha na fronte ebúrnea em vez de pâmpanos, grinalda de virgínias tuberosas, e trazia nas alvas mãos mimosas o sagrado penhor da redenção. E perguntei, quem és, arcanjo fúlgido, que vens iluminar-me a noite escura? Quem és tu que derramas a frescura no pudibundo cálice da flor? Serás acaso ondina teutônica, envolta das espumas no sudário? Serás um raio vindo do Calvário, para trazer-me vida e crença e amor? Vida, não tentes, querubim empírico, reanimar a flama extinta hoje. Sinto que o círio da razão me foge, da treva eterna no assombroso mar. Criança, embalde a pedir com longas lágrimas, embalde aclama meu sofrer profundo, como clamava Goethe moribundo, luz às sombras silentes de Weimar. Amor, límpido aljofa que das pálpebras de Cristo rola fecundando o solo. Amor, suave bálsamo, consolo, que implora a humanidade ao pé da cruz. Ó sim, aponta-me miragem cândida, que mostra ao crente o paraíso aberto. Estrela de Israel que do deserto aos braços da vitória nos conduz. Mas quem és, tu que vens erguer do pélago a aurora funeral de meu futuro? Fala, quem és que um músculo tão puro depões em minha fronte de mulher? Sou a esperança, disse, em minha túnica brilha serena a lágrima do aflito. Tenho um sólio no seio do infinito e banha-me o clarão do Rociclé. Abre-me o coração pleno de angústias, conforto encontrarás em meu regaço. Criarei para ti mundos no espaço, onde segrede amor a aura sutil, onde em lagos azuis de areias áureas se embalem redivivas tuas crenças, e a meiga sombra das lianas densas vibre cismando as notas do arrabil. Curvo-me, ó anjo, a teu assento plácido, já nem me punge tanto sofrimento, sinto em meu peito o divinal alento, que verte n'alma teu cerúleo olhar. A meus olhos se rasga a trucendalho, fito incerto por vir, mas calma e forte, já tenho forças para lutar com a sorte, e voto a minha lira em teu altar. Estes são, então, os 3 poemas que eu pretendia ler. Espero que os ouvintes tenham se agradado de cada um deles e que, caso tenham percebido o valor
da autora e tenham se interessado por ela, que procurem conhecê-la. Nebulosas é um texto hoje muito acessível, seja por meios digitais ou por meios físicos. E ainda menciono, né, que Narcisa Malha não publicou apenas Nebulosas, no sentido de que Nebulosas é sua única publicação editada em forma de livro, né, um livro composto. Ela também fez várias publicações em jornais, né, mesmo antes de chegar a publicar Nebulosas. E foi uma poeta, ou poetisa, como ela gostava de se chamar, muito apreciada por Machado de Assis, inclusive pelo imperador Dom Pedro II, mesmo sendo ela, por sinal, uma republicana. Não é? E é isso. Aqui me despeço e até mais. Curiosidades. Segundo Ana Frederick, Narcisa Amália fora alfabetizada pelos seus próprios pais, os professores Jacob de Campos e Narcisa Inácia de Oliveira Campos. Estes propiciaram à sua filha não somente a educação que poderiam lhe oferecer, mas também o contato com outros mestres, pelo que pôde a moça aprender latim, francês e música, sendo ainda uma criança. Com 13 anos, Narcisa Amália já se encontrava apta para acompanhar sua mãe em atividades do magistério. E por muitos anos além, até a maturidade, a poetisa dedicou-se ao ensino. Assim sendo, afora a poesia que realizou em Nebulosas, Narcisa Amália também é lembrada pelo seu esmero no ato de lecionar, destacando-se como professora de considerável carreira. Ouça agora uma resenha literária feita pela petiana Eduarda Severo sobre o livro O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. É um menino, o médico disse, e pôs o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança também chorosa. Ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer menino. Alguém precisa contar. Não da parte física, claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. As mulheres, abusadas nas trincheiras e nos viadutos, não estão nos livros de história. Os ditadores, sim. Todos em itens numa longa biografia. Oi, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Uni. Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre uma grande obra da nossa literatura nacional contemporânea, que é O Peso do Pássaro Morto, da autora Aline Bay. Mas, antes de falarmos sobre o livro, eu acredito que é importante contextualizarmos quem é a autora. Então, Aline Bay tem atualmente 38 anos, ela nasceu em São Paulo e é formada em letras e artes cênicas. A escritora é conhecida por sua escrita intimista e poética. Eu achei interessante que ela conta em algumas entrevistas que seu contato com a literatura começou cedo e que ela nunca foi uma leitora prodígio. Ela lia livros apropriados para sua faixa etária, como Harry Potter, por exemplo. E ela também diz que o seu contato com a literatura se deu predominantemente por meio de bibliotecas, porque ela não tinha uma família de leitores, então esse contato era nas bibliotecas que ela frequentava. Agora falando especificamente sobre a obra, que foi publicada em 2017, se trata de um romance escrito em versos. Parece um livro de poesia, mas não é. E isso pode causar uma certa estranheza em um primeiro momento, causou uma estranheza em mim. Mas eu te garanto que conforme tu vai lendo, a leitura vai fluindo. No primeiro momento eu achei que ia ser uma leitura um pouco fragmentada, mas conforme a minha leitura foi se desenvolvendo, eu fui me acostumando ao estilo da Aline e foi muito interessante. Não é um livro com palavras muito complexas, com uma escrita muito rebuscada. A narrativa se desenvolve predominantemente em primeira pessoa. E no livro nós vamos acompanhar a história de uma mulher, cujo nome nós não sabemos, em nenhum momento nos é revelado, dos seus 8 anos de idade aos 52 anos. Ou seja, as fases da vida dessa mulher. E é interessante essa questão do nome, eu faço questão de enfatizar, porque o nome é algo muito atrelado à nossa identidade, ao quem somos, digamos assim.
E nesse sentido, nós podemos criar algumas teorias para essa ausência de nome para a personagem principal. Eu particularmente acredito que ela reforça o caráter universal da personagem, o que vai permitir que o leitor se aproxime de suas experiências, ou seja, das vivências, das experiências vivenciadas por essa protagonista, de forma mais íntima, de forma que ele consiga se identificar com a personagem. Então, o livro ele está organizado de forma que cada capítulo representa uma idade da personagem e ele começa nos seus 8 anos. Nesse momento, nós temos um acontecimento marcante na vida da menina em que ela vai perder a sua melhor amiga. E essa perda vai gerar uma melancolia que ela vai carregar ao longo da vida. A gente vai percebendo que mesmo depois de anos, mesmo depois de adulta, ela carrega essa lembrança desse acontecimento que marcou a vida dela, que foi o primeiro contato dela com a morte, com a dor da morte. Nesse capítulo, é interessante porque a autora traz uma certa ingenuidade, uma certa leveza, mas ao mesmo tempo uma profundidade ao abordar o tema da morte. Porque aquela menina, ela não entende porque a sua amiga, uma criança como ela, que ia todos os dias para a escola com ela, saudável, de repente morre, de repente ela morreu e ela não vai mais ver a amiga. Ela não entende ainda direito o que significa morrer, o que é a morte de fato. E os adultos não esclarecem isso para ela. E a escritora vai abordar esse tema de uma forma muito perspicaz e ao mesmo tempo com uma certa ingenuidade característica da criança. Nesse primeiro capítulo ali da infância da narradora, a gente vai perceber uma narração que nos faz, de fato, sentir que é uma criança que está narrando, as palavras, a forma como a história vai se desenvolvendo, as frases, os pensamentos, tudo isso leva à mente de uma criança, a forma de ver o mundo de uma criança. E é muito interessante que essa narração ela vai amadurecendo conforme a personagem amadurece também. Outro aspecto que me chama atenção no livro é a relação entre mãe e filho, a relação entre a narradora e o seu filho, que não corresponde, digamos, ao padrão esperado da figura materna, da maternidade. Eles têm uma relação muito difícil, uma relação complexa, em que existe um distanciamento entre os dois. E essa relação, ela acaba impactando nas escolhas, na forma da personagem ver a vida e ver a si mesma. A autora, ela retrata isso de uma forma muito dolorida, de uma forma que traz até um peso pra gente, enquanto a gente tá lendo, assim. Parece que a personagem quer fazer diferente, mas ela não sabe como, e gera um sentimento, até uma angústia no leitor. Ao longo do enredo, nós vamos acompanhar várias perdas sucessivas que vão acabar moldando a existência dessa personagem principal e que vão revelar, dá pra dizer assim, como os traumas podem atravessar diferentes fases da nossa vida. Só que é interessante que ainda assim o livro não vai se limitar à dor, a esse sofrimento. Há também momentos de afeto, de resistência que demonstra a complexidade da experiência humana, do ser humano, né? O livro ele vai abordar temas como a morte, a perda, a solidão, a maternidade e a violência. E a autora consegue retratar várias questões sobre a condição da mulher, sobre a condição do ser mulher. E uma coisa que me chamou a atenção, que me fez pensar, é que todas essas tragédias que permeiam a vida da personagem, as perdas, os momentos de reflexão sobre a vida, sobre si mesma, ocorrem no cotidiano, ocorrem no dia a dia, em meio ao mover do ponteiro do relógio, enquanto a vida está acontecendo. Não é num momento especial, é de repente, é conforme a vida vai andando e essas coisas vão atropelando a vida dela, vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E a vida da gente é assim, as coisas, a gente está vivendo a nossa rotina e de repente as coisas acontecem. O telefone toca e tem uma notícia que a gente não esperava, a gente está no supermercado e de repente alguma coisa acontece quando a gente volta para casa.
Então, esses acontecimentos mais marcantes, digamos assim, na vida da personagem vão acontecendo também em meio à rotina dela. E tudo isso é trazido no livro. A gente consegue, tem momentos que parece que a gente está vivendo ali a vida com a personagem. O título também é outra coisa que chama atenção, que logo no início da história também tem um fato que explica o porquê desse título. Também ali a dedicatória traz talvez algo que tenha acontecido até com a autora, que ela diz o seguinte: ao canário que, assustado em caber na palma, morreu na minha mão. Então pode ter sido, eu li em algumas entrevistas que a mãe dela, quando ela era criança, deixou um passarinho de estimação, os cuidados dela, e esse passarinho acabou falecendo na mão dela. E muito interessante, assim, como a autora consegue abordar temas tão complexos, mas com uma linguagem que por alguns momentos é tão sensível e que por outros momentos é um pouco mais abrupta. Esse livro foi um livro que eu gostei muito para uma primeira leitura da Aline Bay. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora, foi uma experiência muito interessante. Me deu curiosidade de ler outras obras dela também. Eu recomendo. Não é um livro que eu diria para ler no momento para descansar a cabeça, no momento para se distrair. Eu quero ler algo leve. Não é um livro que vai trazer temas bem difíceis, assim, um livro que vai mexer um pouco com o psicológico da gente. Então não é uma leitura para relaxar, eu não diria isso. É uma leitura para se pensar. E falando em pensar, eu gostaria de dizer por fim que a pergunta que eu acho que esse livro deixa pra gente é a seguinte: quanta dor é possível suportar ao longo da vida? Quanta dor, quantas perdas, quanto sofrimento, quantos traumas, quantos momentos difíceis a gente consegue suportar ao longo da nossa vida? Porque essa mulher da história, ela suporta muita coisa. E quanto a gente consegue aguentar ao longo da vida? Eu acho que essa pergunta que fica no final, assim, quando a gente fecha o livro, vem essa reflexão. E é isso, eu espero que tenham gostado, espero que tenham vontade de ler o livro também e que vocês possam apreciar essa obra tão interessante da nossa literatura nacional. Curiosidades. Em uma entrevista à revista Cervantes Informa, Aline Bay relata que antes de se tornar escritora era atriz e fazia teatro. Posteriormente, decidiu cursar letras por conta da pressão familiar. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a Aline Nunes e hoje vou entrevistar a professora Carolina Fernandes, que é tutora do PET Letras do campus Bagé. Olá, professora. Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes. Então, vou começar com a primeira pergunta. E a senhora poderia falar para a gente, professora, o que é o PET Letras Bagé e qual o seu principal objetivo dentro da universidade? Sim, o PET Letras ele é um grupo formado desde 2010 aqui na Unipampa, no curso de Letras Noturno, curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. E ele faz parte de um programa nacional, é o Programa de Educação Tutorial. E há grupos PET de diferentes áreas. Aqui no campus Bagé mesmo, nós temos 2 grupos PET. Um é o PET Letras e o outro é o PET Engenharias. E dentro desse programa, nós desenvolvemos atividades de pesquisa, ensino e extensão. São os 3 eixos articulados de forma que o graduando pode ter uma formação mais ampla, diversa e qualificada. A ideia sempre é, formar bons profissionais e que estejam engajados em projetos. Muito bem, professora. E agora eu gostaria de saber como que o PET Letras Bagé se diferencia dos outros projetos, como a senhora já mencionou, do curso de letras. Então, esse programa especificamente é um programa do governo que tem uma bolsa que ela não tem um limite como tem nos outros projetos ou programas, Então, assim, o aluno ele não entra sabendo que ele vai ficar só um ano, Dependendo, claro, do rendimento, do desempenho dele no grupo, do desempenho dele na universidade, Porque ele não pode ter mais de 2 reprovações, então ele tem que manter um bom nível de notas, de desempenho, e ele pode ficar no PET desde quando ele entrar até ele se formar, Ele perde o vínculo dele com a formatura.
E diferente dos outros projetos também que são específicos, né? Então você vai lá e faz uma seleção para uma bolsa de pesquisa, é só a pesquisa. Você faz uma seleção para uma bolsa de um projeto de extensão, é só aquele projeto de extensão. Então no PET a gente vai trabalhar nesses 3 eixos, com projetos de pesquisa, ensino e extensão. Muito bem. E qual é o seu papel enquanto tutora dentro do grupo PET Letras? O meu papel como tutora é ser tutora do grupo. O que faz uma tutora? Ela faz a gestão do grupo, então nós temos relatórios para enviar, nós temos planejamento, nós temos as homologações de bolsas, então há todo um trabalho de gestão, as reuniões, né, que a gente faz sempre, no caso do grupo PET Letras, né, às quartas-feiras à tarde, é o compromisso que a gente tem. Então eu como tutora vou organizar todas essas atividades, vou elaborar as pautas, né, e vou trabalhar com vocês nas nossas ações, nas nossas atividades dentro desses eixos pesquisa, ensino e extensão. Então a gente vai sempre priorizar o protagonismo do estudante, obviamente, né, até mesmo na elaboração das propostas, mas é o tutor que vai elaborar os projetos, que vai inserir no sistema SAP, que vai fazer o registro, que vai fazer os encaminhamentos, é o tutor que faz agendamento de sala quando tem que fazer, né, que faz contatos com autoridades, né, com alguns representantes de instituições. Então o tutor tem várias funções, na verdade, dentro do programa, né? E outra delas é dar orientação aos seus petianos, né? Então todos os petianos são orientados pelo tutor. Nem todos fazem pesquisa com o tutor também tem, né, os seus orientandos de pesquisa, mas todos, né, recebem orientação para exercer as suas atividades dentro do programa. E a senhora mencionou que o programa ele fornece, né, e desenvolve alunos, e a gente tem muitas atividades. E quais são essas atividades, quais são as ações mais frequentes do PET hoje? Então, Aline, como eu te disse, há o planejamento anual, né? Então, todo ano a gente faz, no final do ano, o planejamento das atividades que irão ocorrer no ano posterior. E a gente elabora isso em conjunto, né? Todos elaboram as atividades. Mas há aquelas atividades que são mais recorrentes, que vai passando de um grupo para outro grupo e isso vai permanecendo, né? Uma delas é o nosso projeto de extensão de web rádio universitária, Rádio Uni, que vocês estão ouvindo, né? Então, esse é um projeto nosso de extensão e ele vem já tendo continuidade desde 2019, então é um projeto que já tem uma caminhada aí, ele vai mudando, né, o seu formato conforme os bolsistas que vão entrando, mas isso vai tendo sempre uma continuidade. Uma outra atividade que também já é bem antiga no programa, isso é anterior até mesmo às minhas ações no programa, que é a revista Informe Letras. Então nós temos uma revista digital, essa revista é toda escrita, elaborada, planejada e diagramada pelos nossos bolsistas. Então o pessoal, né, elabora os seus textos e depois publica na nossa revista. Então temos aí já a 16ª edição da revista, ela sai anualmente. E temos aí então 16 anos já de revista, né? E temos também rodas de leitura, fizemos as nossas rodas, né, sempre selecionando textos que são do interesse dos estudantes da graduação. Nós fizemos aqui na Unipampa as rodas de leitura, também temos rodas de conversa, temos cines debates, que geralmente a gente leva às escolas também essas atividades. E as oficinas de produção de textos orais e escritos. Nessas oficinas também vem muito da demanda das escolas ou dos alunos de graduação. Muito bem. E olhando para essas atividades, assim, o que a senhora pode nos dizer, né, que o PET contribui para a formação acadêmica e profissional dos estudantes? E aí eu vou aproveitar essa tua pergunta, Aline, para falar também do reforço escolar, que é outra atividade de projeto de extensão, que os nossos alunos dão assistência às escolas, né? Isso vem muito da demanda das escolas também. E, claro, que ajuda na formação desses futuros professores. Então, eles têm contato com sala de aula, têm contato com a realidade da escola, né? Ajuda eles no planejamento didático, na elaboração de material didático. As oficinas também são muito importantes para isso, para essa formação
tanto acadêmica, com letramento acadêmico, letramento digital, né? Isso tudo é priorizado, né, nas nossas oficinas, esses tipos de letramento. E o acadêmico também tem, né, a possibilidade de fazer pesquisa em diferentes áreas, porque aí, como ele não está engajado em um projeto específico, né, de pesquisa, ele tem essa flexibilidade de escolher em que projeto que ele vai se engajar, né? Então ele escolhe que projeto, né, dos professores do curso, e ele se envolve também nas atividades de pesquisa e vai elaborar as atividades concernentes às metodologias de pesquisa e escrita acadêmica. Muito bem. E falando, né, sobre esses projetos, sobre essas pesquisas, existe assim uma experiência ou algum projeto do próprio grupo interno, assim, né, que foi marcante para a senhora, que a senhora vê assim como marcante até para o desenvolvimento do grupo, né, para o crescimento do grupo? Temos um projeto que foi inovador e foi realizado ano passado, que foi o projeto de extensão e projeto cultural Bagé por Outros Olhos. Nós fizemos um passeio guiado pela cidade de Bagé, nós apresentamos a cidade aos participantes do evento, tivemos apoio de empresas locais. Foi um projeto que repercutiu muito, repercutiu inclusive no exterior. Tivemos um convite para participar de um evento binacional cultural na cidade de Melo, no Uruguai, no qual nós fomos justamente apresentar esse projeto e outras atividades culturais do PET, né? Mas teve muito interesse pelo passeio guiado, tanto que membros da Associação do Patrimônio lá de Melo quiseram participar, né, do nosso passeio guiado. Então foi bem interessante essa articulação, essa internacionalização do grupo, né, por meio de um projeto. E essa atividade, né, esse projeto Bagé por Outros Olhos, ele envolveu também alunos, né, professora? Acho que muito importante a gente destacar isso, que não ficou só para a comunidade interna acadêmica. Isso, né? Então nós tivemos a participação de alunos de uma escola estadual da cidade, então foi muito importante isso para eles também, porque eles passam pela cidade, mas conhecer a história dos lugares, né? Então estar lá, conhecer a história, isso foi uma oportunidade que esse projeto deu a eles, né, de conhecer melhor a cidade, saber a história daqueles lugares. Então, também produz um outro sentido para aquele espaço. Já aproveitando, né, essa última pergunta, eu gostaria de perguntar qual que é a importância que a senhora vê da extensão universitária nesse contexto? A extensão universitária, ela é muito importante. Porque não é só levar o que a Unipampa produz de conhecimento para a comunidade externa, mas a ideia da extensão universitária é justamente produzir conhecimento com a comunidade externa, né? Então, esse projeto, por exemplo, do Bagé por Outros Olhos, nós tivemos a participação de membro da comunidade externa, né, um historiador lá do núcleo Átila Taborda, que nos ajudou na construção do projeto e depois na execução do projeto, né? Então, um membro da comunidade externa que participou ativamente da elaboração e execução do projeto. Tivemos a escola também parceira que participou, né? Que levou os alunos e professoras, né, no passeio conosco. E nós temos outros projetos, assim como o reforço escolar, em que não é nós levando o que a gente sabe, mas é construindo conhecimento dentro da escola, com as professoras da escola. Então, como eu posso elaborar melhor um material para aquele aluno que está com dificuldade na aprendizagem, né? Então, isso é construído também em parceria com a comunidade externa. Então, toda a extensão, ela é muito importante, né, nesse sentido, de construir essa parceria com os saberes populares, né, e transformar isso dentro da universidade em conhecimento e em saber acadêmico. E assim, o PET Letras hoje, ele tem planos futuros, projetos futuros que a senhora possa contar pra gente um pouquinho? Então, a gente tem para esse ano a ideia de aprimorar o que a gente já vem fazendo desses projetos que eu já comentei,
e elaborar mais oficinas, atividades, né, com a rádio. Então a rádio tá aí, tá circulando, né? Então vocês cuidem que todo sábado do mês tem um podcast novo, né? Tem a edição completa, né, do mês. Então a gente tá trabalhando nesses projetos. Vai sair a nossa 16ª edição da revista Informe Letras, então estamos trabalhando nisso, certo? E sempre procurando desenvolver da melhor forma. Todo bolsista que chega, que é novo também, traz novidades, traz ideias, né? E a gente vai tentando sempre fazer da melhor forma possível o trabalho e também inovando, né? Então a gente busca também inovar naquilo que a gente já faz, mas também trazendo atividades novas, né? E por fim, assim, para fechar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho e qual seria o conselho que a senhora dá para os estudantes que têm interesse em participar do PET Letras? A gente está com um processo agora, né, seletivo, e era muito importante ouvir da senhora, que é tutora. Já aproveito para agradecer pela entrevista, muito esclarecedora das perguntas, e passo a palavra para a senhora. Tá bem, então, bem lembrado, né, Aline? Nós temos aqui até o dia 8 de abril. O nosso processo seletivo está em aberto para inscrições de novos bolsistas e voluntários, certo? Nós temos sempre que preencher o número de 12 bolsistas, né? Os outros entram como voluntários sempre naquele aguardo, né, dos formandos. Então, como eu já disse, né, o vínculo com o PET termina com a formatura. Então, a gente sempre faz uma previsão dos que já vão se formar no próximo semestre e a gente procura que essas vagas de voluntários já sejam preenchidas, né, como bolsistas no segundo semestre. Então, o pessoal que entra na seleção como voluntário, ele é promovido depois a bolsista, né, quando surgem essas vagas, certo? Então, nós temos agora em aberto, então, 3 vagas para bolsistas e 2 vagas para voluntários. O que precisa? Precisa entrar no site institucional e fazer a sua inscrição. Enviar lá 3 documentos, que é o currículo Lattes, o histórico, e uma ficha, né, preenchida com os seus documentos do currículo Lattes, né? Essa ficha também está no nosso site, pode ser baixada lá, certo? O conselho, né? Então, participem das atividades do PET, estejam presentes, né? Porque o que a gente precisa saber é o quanto vocês conhecem do PET, quanto vocês querem estar no PET. Né? Porque às vezes eu chego para entrevista lá, a pessoa só fala que quer fazer pesquisa ou só fala que se interessa por alguma atividade da extensão, mas não sabe que envolve o ensino, pesquisa e extensão. Então, conhecer as atividades do PET, saber que precisa se dedicar 20 horas, né, para o programa. Então, isso tudo é importante. Então, quanto mais atividades conseguirem participar do PET, você já está conhecendo também o programa, como funciona, também para saber se vai gostar de estar fazendo aquilo ali ou não, né? E já fica conhecido, então, né? Então, isso tudo é muito importante, assim, para a gente saber que o candidato, ele está realmente interessado em participar do programa. Bom, então assim a gente finaliza essa entrevista. Eu agradeço, né, novamente a sua participação, professora. Quero dizer para vocês, ouvintes da Rádio Uni, estejam atentos, né, aos nossos prazos, aos cuidados ali que precisa para preencher as planilhas, né, para participar do programa. É uma boa oportunidade, né, é uma oportunidade que vai até o final do curso, então é muito importante que a gente faça parte, apesar, né, além de a gente preencher o nosso currículo Lattes aqui, né, como bolsista do PET, escrevendo muito, tendo muito acervo, né, muito conhecimento e gerando conhecimento também. Gostaria de agradecer, muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui e nos escutem nos próximos episódios. Obrigada, Aline, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Participem das atividades do PET, se inscrevam no PET. Abraço. Curiosidades. Você sabia que ao participar do PET Letras você não pode acumular bolsa, mas pode exercer atividades remuneradas? E isso desde que não comprometa o cumprimento das 20 horas semanais previstas pelo programa. A 60ª edição da Rádio Uni termina aqui. Participaram da produção Eduarda Severo, Eric e Roberto da Paixão, Aline Nunes e Nathalie Porto. As artes foram feitas por Camila Bernardes, a direção geral de Carolina Fernandes.
A música de abertura é de Igor Krieger, com voz adicional de Aline Reinhardt. Eu sou Eduarda Severo e fiz a edição de áudio. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer e Amazon Music. Até a próxima!